nós temos essas imagens guardadas lá dentro, na memória, e que em algum momento, numa hora ou noutra, elas vão aparecer. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente mexe com a memória das pessoas, porque algumas têm que ficar guardadas até a gente morrer mesmo. Tem uns que não precisa nem vir à tona. E quando eu fiz a viagem de moto para o Chile em 2006, eu saí de Fortaleza e fui ao Chile de moto. Eu rodei quase 15 mil quilômetros em 30 dias. E era uma média de 600 quilômetros por dia. Mais ou menos 10 horas sentado sobre uma motocicleta durante 30 dias. E eu escolhi, prestem bem atenção, eu escolhi, ninguém me obrigou a fazer essa viagem. Eu mesmo escolhi fazer essa viagem. Eu escolhi sair da minha casa. E eu escolhi enfrentar 30 dias de estrada. E eu estou falando de estradas brasileiras. Sujeito ao sol sobre a minha cabeça. Sujeito à chuva sobre as minhas costas, e eu tomei muita chuva. Sujeito ao asfalto irregular, porque no Nordeste inteiro, na BR-116, o asfalto é emprestado. Sujeito aos restaurantes de higiene duvidosa, que a gente comia qualquer coisa pela fé, porque pelas mãos da pessoa que nos atendia a gente imaginava as mãos de quem estava fazendo. Eu me sujeitei a um ambiente restrito de relacionamentos, porque eu fui com 2 companheiros, então a gente estava o tempo todo só entre nós. Eu me sujeitei a uma cama diferente a cada novo dia ou a cada nova noite. Cada noite a gente dormia numa cama diferente, a gente não sabia se aquela cama tinha tido pelo menos lençol trocado. Me lembro que eu cheguei uma vez numa pousada lá na Argentina, não me lembro qual era a cidade, mas na hora que a moça abriu o quarto do hotel, quando ela abriu o quarto, eu fui abraçado por um cheiro de mofo tão grande, que eu olhei para a moça e digo: moça, não dá para eu ficar aqui não. Eu digo: por quê? Porque tem um trem aqui errado qualquer. Tentei falar uma coisa que ela não entendeu e fui embora. E eu me sujeitei a todas as fragilidades que o universo do motociclismo oferece. Como diz o meu amigo Breno, a motocicleta são 2 rodas alinhadas, em que em alguma hora ela vai cair. Graças a Deus, comigo não caiu. Graças a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Amém. E ao longo desses 30 dias, esses 15 mil quilômetros, eu não levei o MP3. Eu não levei nenhum instrumento para ouvir música, nem para ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. Eu não levei GPS para me divertir enquanto pilotava. Eu não levei nada eletrônico, porque isso ajuda a facilitar o tempo, a passagem do tempo, facilita a passagem do tempo. E durante todo aquele período, que depois do primeiro e segundo dia, que passa a tensão inicial da viagem, aí, meus irmãos, você só descobre que você está dentro de um capacete, debaixo de um capacete, e parece que o capacete tem a função de mexer com a sua cabeça, porque ele trouxe à tona. Eu não tinha o que pensar o tempo todo. Pastor, por que você não ora o tempo todo? Não dá, irmão. Orar 30 dias o tempo todo direto não dá. Ninguém consegue. Por mais crente que você seja. Eu tenho a impressão que eu orei até pelo Saddam Hussein, mas tem uma hora que não tem mais ninguém nem para orar. Só se eu orasse pela conversão de Satanás, mas... Aí tem uma hora que ainda não tinha mais o que orar, orava e parava e ficava olhando a paisagem, e aí, de repente, sem querer, eu comecei a me lembrar de fenômenos e de pessoas que haviam marcado minha história. Sem querer. Parece que quando você não tem mais o que pensar, essas coisas começam a aparecer. Parece que você lavou então a sua mente e aquelas coisas começam a aparecer. E aí, irmãos, eu estava aqui pilotando e do nada eu começava a me lembrar de uma música antiga.
que eu nem me lembrava mais da letra direito, e eu nem me lembrava que eu sabia da letra da música. E daqui a pouco eu conseguia cantar a música todinha. Eu digo, meu Deus, como é que eu me lembrei dessa música? Sabe aqueles fatos que você só se lembra de fagulhas, assim, que estão aparecendo? Pois naqueles momentos, irmãos, parece que eles brotaram assim como um filme completo, claro. E aquelas imagens, e aquelas pessoas que eu imaginava já ter deletado do meu sistema neurológico, meus irmãos, elas reapareceram como se um software tivesse resgatado da lixeira tudo aquilo que eu imaginava que já não estava mais lá. Reapareceram fenômenos na minha cabeça como a luz do sol. E eu fiquei impressionado com aquilo. Então esse fenômeno, que é conhecido como reminiscência, que é quando você começa a se lembrar de coisas, tomou conta de mim. E quanto mais eu tentava jogar as minhas lembranças para dentro de algum compartimento mais silencioso, porque é isso que a gente faz com as nossas lembranças, não é? Aquelas que a gente não gosta muito, a gente joga para um quartinho. Sabe aquele quartinho que a gente tem na casa que a gente guarda as coisas lá? E todo mundo tem um quartinho na casa que a gente guarda as coisas que um dia a gente pode precisar. Na memória da gente também a gente tem um quartinho que a gente vai botando aquelas coisas lá, aquela corrente enferrujada, aquela coisa lá antiga, você vai e joga para lá. Irmãos, eu descobri que eu não tinha mais esse quarto. E eu fiquei impressionado. A reminiscência tomou conta de mim. Quanto mais eu tentava jogar para esse compartimento, mais essas coisas vinham claramente. Elas ajustavam o foco e se mostravam mais fortes e mais reais para mim. E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Como eu não podia vencer essas imagens, eu comecei a curtir. Sabe aquela música que fica na sua cabeça quando você não quer? Outro dia o irmão Jefferson, conversando comigo, eu liguei para ele no telefone e disse assim: rapaz, eu estou trabalhando aqui o tempo todo cantando assim: tu és bom, em todo tempo és bom. E eu me viro para um lado e começo com a pessoa, daqui a pouco eu volto de novo e tu és bom. Não é? Parece que fica aquela coisa assim. Não tem, acontece assim, cara. E às vezes quando é uma música dessa assim, Jesus é bom, tu és bom, é maravilhoso. Mas quando é uma música que você diz, meu Deus, como é que essa música está aí? Você fica, sai em nome de Jesus, sai. Sai, Satanás. E não sai. Aquela coisa. Aí, irmãos, eu digo, olha, como ela não vai sair, eu vou dar uma curtida nela aqui, uma hora ela sai. Eu não podia vencer, então eu resolvi enfrentar aquelas memórias. E meus irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz, lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar, num lugar de esquecimento. Quando nós nos convertemos, os nossos pecados, as coisas erradas que nós fizemos, são lançados nas profundezas do mar. Ou seja, são lançadas num canto para esquecimento. Entretanto, nós não podemos esquecer o nosso passado. Nenhum de nós. A fé não nos leva à amnésia. É preciso sim olhar para o passado. Não mais com aquele olhar de quem era escravo do passado, mas com a força do enfrentamento e com a coragem de dizer que o passado não tem mais poder sobre a minha vida, que ele é apenas uma lembrança, se não doce, pelo menos uma lembrança que foi vivida e que foi ultrapassada. Todos nós um dia temos que visitar o passado. Eu até já falei que tem um filme que o título é sugestivo, só o título já arrepia. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O Senhor sabe o que você fez no verão passado. E você também sabe. E todos nós temos coisas aqui das quais nós nos envergonhamos. Não é verdade? E o filho mais moço da história que nós estamos aqui descrevendo, irmãos, a história do filho pródigo,
de uma maneira involuntária, preste bem atenção, ele estava lá na pocilga, ele estava desejando comer as alfarrobas que davam para os porcos, a comida que davam para os porcos, que é uma espécie de uma vagem adocicada que era dada aos porcos, e naquela situação limite, naquela situação extrema, sem que ele se apercebesse, sem que ele forçasse absolutamente nada, ele foi tomado pelas memórias, pelas lembranças da vida. A pocilga onde ele estava assentado, meus irmãos, foi o seu divã. Os irmãos sabem o que é divã, né? Aquela cadeira que a pessoa senta a conversar com o psiquiatra, com o psicólogo. Você fica sentado ali, o psicólogo fica sentado, pois não. Então, doutor, eu tenho lembranças da minha infância, pode falar. O psicólogo é legal, né, irmãos? Que a gente senta assim, fica só falando com o cara, legal. Ele pode dar uma cochiladinha. Uma vez um pastor amigo meu disse que estava aconselhando uma criatura, e eu acredito nisso porque eu uma vez dei um plantão na sala, que ele dava plantão também para aconselhamento. E uma vez eu me sentei na sala e o ar-condicionado estava ligado, irmãos, e eu encostei a cabeça assim atrás na parede e o ar-condicionado vibrava a parede. Esse ar-condicionado mal calibrado, sabe? E eu fiquei com a cabeça ali, irmãos, e ficou aquela, sabe, aquele choquinho bom. Eu fiquei, nossa, que coisa boa. Ai, senhor, enquanto não chega ninguém, eu dou uma cochilada. Cheguei a cadeira e mandei uma cochilada, chega a bala, desceu pelo canto da boca. Muito bem. Aí eu falei para ele, cara, sabe ali na sala, bicho, não é o ar-condicionado que encostei a cabeça ali? Cara, deu uma cochilada.